O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o tesouro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem comigo participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei. Então não devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence? Em seguida o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que lhe tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação.
Meus queridos irmãos e minhas irmãs, mais 8 dias e a Santa Mãe Igreja vai chegar ao término de mais um ano litúrgico. Domingo que vem, a nossa Igreja Católica em todo o mundo encerrará solenemente mais um ano da nossa fé, com a solenidade de Cristo Rei, o Senhor do Universo. E vocês vêm acompanhando a liturgia ao longo desses domingos, desde o dia 1º de novembro. E nós vemos a Igreja sinalizando para o fim dos tempos. Nós vemos a Igreja sinalizando para o fim. Nós enxergamos a Igreja a nos catequizar nas verdades de fé que devem nortear a nossa história, que devem ser o estrado dos nossos pés, a fé que de Deus recebemos. Só que hoje a liturgia está por demais maravilhosa, ao vermos textos de uma preciosidade sem igual para nós cristãos. No primeiro momento, nós vemos um texto que vai exortar a figura da mulher. A mulher como um dom de Deus, como agraciada, como abençoada por Deus para gerar a vida. E o texto da liturgia hoje começa com um questionamento. Uma mulher forte, quem a encontrará? O homem abençoado por Deus. Encontra uma mulher de Deus, aquele que por Deus é abençoado. A mulher sempre foi, vocês já sabem disso muito bem. A mulher sempre foi a bênção de Deus para uma família. Uma mulher santa, uma esposa fiel, uma mãe dedicada, é um tesouro precioso dentro da família. A mãe é o coração, é a manifestação do amor ciumento e zeloso de Deus aqui na terra. A mãe é uma grande preciosidade. Mas por que, padre, quando se fala em meio à liturgia do fim dos tempos, a Igreja nos coloca justamente a figura da mulher para dar o norte da liturgia? Porque vejam bem, a mulher, ela é muito mais sensível à vida religiosa. Ela é muito mais sensível à vida espiritual. Tem mulheres que sozinhas seguram a fé da família. Tem mulheres que sozinhas, de verdade, catequizam a família. E por causa dela, a bênção de Deus entra naquele lar. Se assim não fosse, a Igreja não exaltaria com tanta dignidade a figura da bem-aventurada Virgem Maria, aquela que vai restituir ao homem com o seu sim a dignidade que o homem havia perdido no antigo Israel com a figura de Eva. Só que é interessante porque o texto dos Provérbios hoje nos fala da essência, daquela mulher que teme a Deus, não da mulher leviana. E vocês que já convivem comigo há quase uma década, sabe que a coisa que eu acho mais feia no mundo é uma mulher vulgar, é uma mulher que não se dá o valor, que não procura abrir o seu coração à graça de Deus.
que, não conseguindo abrir o seu coração à graça de Deus, vive de uma forma leviana. E como é bonito contemplar uma mulher decente, como é bonito contemplar uma mulher digna, como é bonito contemplar uma mulher leal, fiel à sua família e ao seu marido. Essa é a mulher forte. Por quê? Porque quem a mantém de pé é o Senhor. Quem a mantém de pé é o Senhor, o bom Deus. Só que, meus queridos irmãos e minhas irmãs, é através da santidade da mulher que a santidade hoje adentra em tantos lares. É através da santidade da mulher que Deus, nosso Senhor, visita tantos lares. E somos nós chamados a rezar por elas, a ser essa seta, a indicar a família e, quem sabe, até o próprio marido, o caminho de Deus. Só que prestem bem atenção e vejam que coisa bela e que coisa santa. A mulher, ela é de verdade uma bênção de Deus. Mas o homem, o marido, é também agraciado por Deus. É ao marido que o Senhor confia a família. É ao marido que o Senhor coloca no coração esse amor protetor, a proteger a esposa e os filhos. É uma pena tão grande que muitos pais de família querem se comportar como adolescentes e, infelizmente, se deixam conduzir pela mulher, que deveria ser ele a proteger a esposa, a conduzir os filhos, a conduzir a esposa rumo aos céus, rumo ao encontro com Deus. Só que da mesma forma que a primeira leitura do livro dos Provérbios exalta a mulher, o salmo de hoje vai exaltar a figura do homem. Feliz és tu, se temes o Senhor e trilhas seus caminhos, do trabalho de tuas mãos há de viver, serás feliz, tudo irá bem. É o homem, o condutor, o chefe da família, que deve de verdade ser ele a conduzir a família aos céus. Padre, mas eu não vi nada aqui exaltando a figura do homem. É uma interpretação do Senhor. Não. Olhem a segunda estrofe do salmo hoje. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração de tua casa, e os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Olha aqui, o salmo que é dirigido ao homem, o salmo que é dirigido ao homem para que se converta e seja de verdade essa bênção dentro da família. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor, e o Senhor te abençoe de Sião cada dia de tua vida. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, a primeira sociedade que nós somos inseridos, que nós devemos de verdade viver, temendo ao Senhor, é a sociedade familiar. Esse pequeno regaço acolhedor que Deus nos colocou para viver, para de verdade nos dar sustentação no dia a dia e para lá ser o nosso refúgio. A nossa família é um dom de Deus. Alguém que tem uma família desestruturada
não é feliz, não se encontra, não se realiza. A família, ela é o grande projeto de Deus para o homem. E ela deve ser formada por todos os caracteres. Primeiro, o masculino, o homem. Depois, um feminino, a mulher. E daí a prole. Daí os frutos do amor dessa relação. Ninguém é feliz sem a família reunida. Ninguém consegue viver a santidade se a família não está toda presente. É um dom de Deus, é um grande presente dos céus. Ó meus irmãos, é uma pena tão grande que muitas pessoas não valorizam a família como um dom de Deus. É uma pena tão grande que tantas e tantas famílias são destruídas pela arrogância e pelo orgulho de tantas outras pessoas que não conseguem compreender que as famílias devem permanecer e estar unidas diante de Deus. E por que, Padre, a família é tão importante para nós? Porque é de lá que surgem os santos. Porque é lá que o homem é bem formado, porque é lá onde Deus atua para a conversão do ser humano, para um encontro único, pessoal e intransferível com Deus. Só que vejam bem, meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje nós vemos uma situação muito interessante na Divina Liturgia. A questão dessa parábola que nosso Senhor aqui conta. A parábola dos talentos. Que é para nós uma parábola que nos traz muitos verdadeiros e grandiosos ensinamentos. Olhem bem. Primeiro, Jesus conta uma parábola. Essa parábola aqui, ela tem por objetivo aguçar dentro de nós essa capacidade de lutar pela vida, de produzir bons frutos, de deixar uma história rica, frutuosa para trás, com a consciência de tudo que aquilo eu faço, eu vou prestar contas a Deus. Com a consciência de que tudo aquilo que eu faço, o Senhor, o bom Deus, vai me pedir contas de tudo. Vejam que essa parábola aqui, ela é muito simples, chega até a ser pueril contada por nosso Senhor. Um homem tinha vários talentos, vários dons. Talento aqui é recurso, é dinheiro. E esse homem divide de acordo com a capacidade de cada um. A quem ele viu que tinha mais capacidade, deu mais. A quem ele viu que tinha uma capacidade média, deu menos um pouco. E a quem ele viu que não tinha capacidade quase nenhuma, deu o mínimo que poderia dar. O primeiro trabalha muito e consegue duplicar. Se vocês prestam bem atenção no texto santo de hoje, aquele homem que recebe os 5 talentos, ele não espera. O texto diz, ele saiu logo e trabalhou com eles. Tem pressa, vai trabalhar, porque é alguém trabalhador. Vai trabalhar porque não recebeu nada de graça. Vai trabalhar porque tudo que possuía conseguiu com o seu suor. Saiu logo, foi trabalhar. Do mesmo modo, o que recebeu 2 talentos, saiu logo, foi trabalhar. O primeiro lucrou o dobro, o segundo lucrou o dobro. Estavam ali
felizes, realizados, porque estavam colhendo os frutos. Meus irmãos, olha, tudo o que nós fazemos nessa vida, nós colhemos. Se você planta bondade, você vai colher bondade. Se você planta maldade, você vai colher maldade. Ninguém planta um pé de laranja e vai esperar colher banana. Não. Você vai colher aquilo que você plantou. Então plante bem. Plante amor. Seja leal, seja fiel. Plante coisas boas, passe pela vida fazendo bem. Como é triste a gente ver pessoas que só praticam a maldade e tantas outras como que cegas, sem enxergar. Como nós vemos no mundo. Basta a gente olhar um artista que não tem exemplo de vida nenhuma e um adolescente quer se espelhar, me desculpem a expressão um pouco grotesca, mas muitas vezes tem uma vida de um cabrinha sem vergonha, e o adolescente ali quer se inspirar. Errado. Como nós vemos muitas vezes certas cantoras que levam vida verdadeiramente de uma meretriz, e muitas vezes as moças de família querendo imitar aquela danadinha. Errado. Parece que não enxergam a maldade do outro. E como nós vemos tantas vezes, minha gente, pessoas a praticar maldades e tantos outros a aplaudir. Está errado, isso não é digno, isso não é de Deus. Nós colhemos aquilo que plantamos. Se você fez o mal a alguém, saiba que ele vai pedir contas, porque o mal não produz nada. O mal só destrói. Não adianta negociar com o mal. O bem é bom. Quando bem plantado, produz frutos. E nós colhemos aquilo que plantamos. Não adianta querer viver fazendo maldade e receber amor em reciprocidade. Não. Nós colhemos aquilo que plantamos. Esse primeiro funcionário aqui colheu 5 talentos, porque saiu a trabalhar com os 5 primeiros. O outro saiu e conseguiu mais 2. Por quê? Porque também foi trabalhar. Mas aquele que o patrão sabia que era mesquinho, que não tinha capacidade de trabalhar, porque tem gente que não tem capacidade de trabalhar, que só vive a criticar os outros, que são estéreis, que não conseguem produzir nada, só conseguem muitas vezes olhar a vida do outro com um olhar negativo, com inveja. E vocês sabem que a inveja, ela mata, ela destrói. A inveja é o câncer. E não existe nenhum sentimento mais mesquinho, mais maldoso que a inveja. A inveja é o câncer da alma. O invejoso é capaz de matar. Por que, padre, a inveja é tão ruim? Porque é a partir da inveja que o demônio entra na história da humanidade. A inveja de Deus não se encarnar em um anjo, mas escolher a nossa condição de homem. A inveja dos sentimentos é a mais diabólica. Ela causa tristeza. Ela não faz o homem se encontrar e se realizar. Tenha medo do invejoso.
tenha medo do medíocre, corra do invejoso, porque ali existe a semente de Satanás, porque ali existe um princípio de maldade, que se for alimentado, que se for crescendo, é capaz de destruir. E esse terceiro aqui, ele é mesquinho, ele aqui tinha inveja com certeza do patrão. Por quê? Porque via que o patrão era exigente, queria de verdade os lucros, e isso é normal. Não é anormal, principalmente na sociedade capitalista que nós vivemos. Um funcionário deve produzir com dignidade, é claro. E aquele terceiro homem ali guarda com mesquinhez aquele talento, não produz nada. Eu imagino aquele homem ali, ao contemplar os outros trabalhando, morrendo de inveja. Por quê? Porque não tinha coragem ele de fazer a mesma coisa, não teve coragem de produzir. Como eu vejo, principalmente a juventude querendo crescer na vida, mas sem capacidade de renunciar. Como eu vejo pessoas querendo, de verdade, ser alguém na vida, mas são tolhidas pela preguiça, pela falta de determinação, são tolhidas pela não capacidade de renúncia. É preciso, minha gente, muitas vezes renunciar e cultivar dentro de nós bons sentimentos que vão produzir frutos. Aquele homem ali só ficou com inveja, não teve coragem de arriscar, teve medo do patrão. Como nós temos pessoas que são incapazes de arriscar na vida. É preciso arriscar. E quando nós estamos em Deus, Deus é a nossa segurança. Quem está em Deus nada teme, quem está em Deus não teme nada. É por isso que eu louvo a Deus. O homem, quando ele é temente ao Senhor, e o princípio de bondade no mundo, a gente deve começar a observar o outro se é bom. Se o outro é alguém temente a Deus. Se é temente a Deus, não vai te fazer mal. Se não é temente a Deus, corra, porque pode te fazer mal. Isso aqui é lógico, meus irmãos. O homem bom, ele caminha de mãos dadas com o Senhor. O homem bom, ele vive todos os dias em Deus. É por isso que ao longo desses anos todos, eu chamo tanto a atenção de vocês, para que nós possamos deixar o nosso coração ser moldado pelo Senhor, para que não possamos permitir que a inveja, que a ira, possa tomar conta do nosso coração. Somos a imagem de Deus, somos preciosos aos olhos de Deus, viemos de Deus, para Deus voltaremos. Devemos cultivar no nosso coração esse amor pelo Senhor, esse amor pelas coisas do Senhor que nos dá essa paz. E a gente vai ver, falar em paz e segurança já, na segunda leitura de hoje. É preciso sim temermos a Deus. E vejam que coisa bela, que coisa santa. Aqueles que produziram bons frutos, o patrão ao voltar chamou, pediu contas e ainda elogiou. Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão poucos, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Se você é fiel no pouco, Deus vai te confiar mais. Não temos que temer. Se você é infiel no pouco,
Deus não te confiará mais. Isso aqui é bíblico, é evangélico. Graças a Deus que os evangelhos são todos eles escolhidos pela igreja. E Deus coloca o texto santo no momento propício da nossa história. Quem é fiel no pouco, Deus confiará mais. Quem não é fiel, Deus tirará até aquilo que confiou. Então, não tem outra saída. Vamos ser fiéis a Deus, vocês e eu. Vamos ser fiéis a Deus, servir ao Senhor de todo o nosso coração, para que quando chegue o término da nossa história, nós possamos receber do Senhor esse elogio. Vem participar da minha alegria. Por que praticar o bem? Por que fazer maravilhas no mundo em nome de Deus? Para receber a recompensa de viver a alegria em Deus. E assim ele elogia o primeiro, e assim ele elogia o segundo, e chama o terceiro. Só que o terceiro é tão tolo, que nem argumentar sabe. O próprio patrão pegou o argumento e jogou contra ele. Olha como ele chega diante do seu patrão. Como esse empregado chega. Senhor, eu sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifa onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O medo tolhe a nossa vitória. Quem tem medo não vence na vida. Olha aqui, por quê? Porque era mesquinho, porque era medroso. Porque a timidez, que é sinônimo de medo nas Sagradas Escrituras, não é de Deus. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu estava lembrando agora à tarde, enquanto eu olhava as leituras, quando eu cheguei aqui na paróquia, o meu primeiro ano, eu falava o ano todo a respeito da timidez que não era de Deus. Porque o lugar que tem gente tímido, principalmente para ler na Sagrada Liturgia, uma timidez medonha para as funções, para as coisas da igreja. E muitas vezes para o que é errado não tem vergonha nenhuma. E eu lembro que o meu primeiro ano eu chamava muita atenção a respeito disso. O medo não é de Deus. Se no seu coração está existindo medo de alguma coisa, reze mais. Você não pode ter medo. Você é de Deus. Nós somos de Deus. Não devemos ter medo, porque a nossa segurança é o Senhor. E olha que o Senhor, ali o patrão, ao olhar aquele servo, vai ser duro também com ele. Servo mau e preguiçoso, não produziu nada. Tu sabias que eu colho onde não plantei, e que ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Estéril, preguiçoso. E em seguida o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Eu confesso para vocês uma coisa, olha, se existe um texto nas Sagradas Escrituras que nesses, eu não vou dizer os 18 anos de vida religiosa, porque eu estaria brincando, mas desde que eu fiz os evangelhos sinóticos, que são os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, eu meditei muito a respeito dessa palavra aqui de Nosso Senhor. Essa daqui,
Porque é todo aquele que tem, será dado mais, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Essa palavra aqui, ela é intrigante. Por quê? Porque, minha gente, olha, quem tem talento e coloca o talento à disposição da comunidade, Deus abençoa. Quem não tem talento e guarda o talento que tem, aquele talento vai ser perdido. Sim, vai ser perdido. Por quê? Porque é estéril. Porque não consegue produzir. Porque não é um bem para a comunidade. E vem a sentença do Senhor. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, aquele que não produz em Deus, ele se perde na perdição eterna. Aquele que caminha em Deus tem paz, mesmo que os filhos das trevas roubem a paz de quem vive em Deus. E Paulo assim diz: quando as pessoas disserem paz e segurança, que é aquilo que nós desejamos, que é aquilo que nós queremos, que é aquilo que nós necessitamos todos os dias ao procurar Deus. E por que isso? Porque nós fomos feitos por Deus para usufruir da paz, que é um fruto do Espírito Santo. E a segurança das nossas vidas está nas mãos de Deus, está nas mãos do Senhor. Não somos da noite nem das trevas, portanto, não durmamos como os outros, mas sejamos vigilantes e sóbrios. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, amanhã é um dia importante no nosso país, o dia que vai nortear os próximos 4 anos da nossa sobrevivência nas nossas cidades e aqui na nossa cidade. É o momento que nós temos de escolhermos aquelas pessoas que vão nos representar. E os critérios não devem ser, de modo algum, as vantagens pessoais. Mas o critério deve ser o bem comum. Quem tem condições e capacidade de ajudar a cidade, de desempenhar bem o papel, de agir com bondade, de agir com amor. Eu sempre costumo dizer que aqueles que têm função de liderança, ou como eu aprendi aqui com vocês, aquele que apita alguma coisa, deve obrigatoriamente se comportar como um pai de uma grande família, como uma mãe de uma grande família. Porque a cuidar do povo, a sanar as feridas, esse é o papel. É uma pena tão grande que em muitos lugares do mundo, do nosso país, se busca só o poder pelo poder. Não. O critério deve ser a bondade que eu quero fazer, o bem que eu preciso fazer, para ver o meu povo feliz, para ver o meu povo realizado. Quantas vezes eu fico a observar essa nossa cidade, ainda tão carente de Deus. Quantas atitudes mesquinhas de não compromisso, quantas atitudes vazias. É você
que, de acordo com a sua consciência, deve votar naquele que você julgou que pode ajudar a cidade a crescer, que pode ajudar o reino de Deus a acontecer, que pode de verdade ajudar a vivermos melhor. Esse é o nosso papel. O cristão não pode ser corrupto. O cristão, na hora que vai votar, deve votar de acordo com a sua fé, de acordo com aquilo que julga correto. Você, sua consciência e Deus. Mesmo que você não compreenda muito com dignidade o que é a política, deve julgar com os seus olhos e votar de acordo com o seu coração. Eu espero em Deus nosso Senhor que Ele nos faça de verdade receber uma bênção, seja quem venha ganhar, e que se deixe conduzir pelo Senhor, o bom Deus, e se deixe conduzir pelo Senhor. É isso que nós queremos. Nessas 11 comunidades daqui de Gambeleiras e nas 16 comunidades que eu conduzo em Monte Azul, eu espero que o Senhor, o bom Deus, nos mostre pessoas para melhorar todos os dias a qualidade de vida do nosso povo, que tanto necessita de um Pai para guiar, para nos levar todos os dias a viver a justiça do bem comum. Eu volto mais uma vez a apelar à consciência de cada um de vocês. Votem de acordo com a tua consciência. Hoje à noite peça a Deus para que mostre o caminho correto na nossa cidade. E, ao digitar ali, que você possa fazer acontecer a vontade do Senhor, o bom Deus, para o nosso bem, para o bem do nosso povo. É preciso tomar consciência que nenhum homem público é super-herói, nenhum deles. Todos eles sujeitos também às dificuldades. Muitas vezes que a própria burocracia impõe, mas que não existe super-herói. O que existe é boa vontade. Eu dizia por esses dias a um dos candidatos de Monte Azul, estar preparado para gerir um município é ter boa vontade no coração de fazer o bem. E acabou. E é isso que eu rogo a Deus. E é isso que eu peço ao Senhor da vida. Julguem com os vossos corações, com os vossos olhos, e deem os votos que vocês acham, aqueles que vocês veem que têm condições de fazer uma Monte Azul melhor, de fazer cada dia uma Gambeleiras melhor. Vamos ficar de pé e vamos juntos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai,